Olá, gente, tudo bem? Vamos lá, dar continuidade à nossa disciplina Gestão em Enfermagem e Enfermagem Indígena. Eu me chamo Kellen, sou enfermeira e estou acompanhando vocês nessa disciplina. E o tema hoje da nossa aula será o profissional de saúde indígena, O profissional de saúde indígena, ele vai trabalhar diretamente com os indígenas. Lógico, Mas qual é o diferencial desse profissional? O que ele precisa ter? Quais são as qualificações que ele precisa ter, O que é essencial para que ele consiga desenvolver, o trabalho dele junto com as comunidades indígenas da melhor maneira possível? O que é a responsabilidade dele, Quais são os programas ou os procedimentos que ele vai poder realizar? Isso tudo, é um conjunto de fatores que vai agregar para que se consiga trabalhar com uma assistência de qualidade na saúde indígena, Então, os profissionais que trabalham diretamente com a saúde indígena, eles têm que ter inicialmente a ideia, uma palavra. Olha só, que palavra, professora? Uma palavra que é essencial: respeito, Respeito à diversidade. São pessoas diferentes, com culturas diferentes, com modos de alimentação diferentes, com modos de higiene diferentes, e nós temos que aceitar, compreender e conseguir conciliar o nosso processo de enfermagem junto com todas essas diversidades, ok? Vamos lá. Lá no tópico 1 fala o seguinte: a singularidade do trabalho na saúde indígena, Conforme a Martins, 2017, a presença sistemática dos profissionais de enfermagem na saúde indígena se inicia juntamente com a primeira tentativa de assistência estruturada dentro das áreas indígenas, na década de 1970, Então, já tem bastante tempo, que tem um olhar, diferenciado para a saúde indígena, no contexto da criação dos serviços com equipes volantes, aquelas equipes que ficavam, mais ou menos na mesma frequência da do serviço itinerante, igual como é a justiça itinerante, que um tempo está no lugar, no outro tempo vai para o outro, e assim eles iam realizando os procedimentos, os exames, sempre buscando ver qual eram as necessidades, qual eram as patologias mais frequentes, qual era a carência dessa população, então, em relação à saúde. Então, inicialmente a criação foi o serviço de equipes volantes, da saúde, ou de saúde. Com a implantação do subsistema de atenção à saúde indígena, que é o quê? Que foi em 1999, já não tem tanto tempo, tem um pouquinho, O enfermeiro passa a estar presente, Então, o enfermeiro, ele agora é essencial dentro da saúde indígena. Nas áreas indígenas, ele vai integrar uma equipe multidisciplinar de saúde indígena. Essa mudança na fixação dos profissionais e na orientação do modelo assistencial vem acompanhada de uma nova proposta para a atuação do enfermeiro. Professora, mas poxa vida, só falam do enfermeiro o tempo todo, Prestem atenção. O que nós temos que, colocar para si é o seguinte: toda vez que se fala em enfermeiro, enfermeira, a enfermagem é todos os profissionais que fazem parte da enfermagem. Quem são os profissionais que fazem parte da equipe de enfermagem? O enfermeiro, técnico de enfermagem e auxiliar de enfermagem. Então, toda vez que se fala de enfermeiro,
coloca-se logo, ó, eu já tenho que focar que o enfermeiro ele não trabalha sozinho, ele não consegue realizar as suas atividades sozinho, ele sempre vai precisar ser assistido por um técnico ou um auxiliar de enfermagem, ok? Então, toda vez que se falar em enfermeiro, se falar em enfermeira, sempre entenda, é a equipe de enfermagem. As demandas de saúde são determinadas, né, social, temporária e historicamente, nas formas de contato com a sociedade nacional. Então, trabalhamos não só, né, uma área delimitada, né, todo o território nacional. Nesse sentido, não é aconselhável ao profissional ignorar a história de contato, bem como o contexto social, né, político e econômico, que trazem implicações diretas sobre as condições de vida e de saúde desses povos. Então, eu, como profissional de saúde, não posso ignorar, né, a condição políticas, econômicas, né, tudo isso, né, toda a condição política do momento, a condição econômica do momento, isso traz diretamente implicações, né, sobre a condição de vida desses indígenas, né. Digamos que, né, politicamente falando, estão no processo de mudança, né, e o governo que estava anteriormente era muito voltado para essa área, mas o governo atual não se volta tanto, e isso sofre um impacto imediato na saúde dos indígenas. Por quê? Porque os recursos vão ser demorados, as verbas não vão chegar à quantidade que anteriormente era, os profissionais de saúde não vão conseguir ser contratados, né? A necessidade desses profissionais de saúde, né, dentro da saúde indígena é muito grande, né? É preciso, né, se ter enfermeiro, técnico de enfermagem, né, sempre presente lá nas unidades básicas, dentro da comunidade, né, nos polos. Então, é importante, se as políticas não forem direcionadas corretamente, não vai conseguir desenvolver esse trabalho, né? A economia, né, juntamente, claro, traz também. A verba, ela precisa chegar de uma forma, né, que consiga suprir a necessidade dessa saúde indígena, né? Lembrando que existem muitas, né, muitas complicações, né? Existem N problemas dentro da saúde indígena que têm que ser resolvidas de imediato. Então, precisamos de ações rápidas, né? De processos rápidos e resolutivos, para que a gente consiga entrar com uma ação rápida, né, em relação à saúde desses indígenas. Segundo Martins, né, dentro das áreas indígenas, os profissionais também sentem o impacto do espaço físico para o trabalho, né? Lembrando que os profissionais que se dispõem a trabalhar, né, que se colocam à disposição a trabalhar com a saúde indígena, são profissionais mesmo muito, muito guerreiros. Por quê? Porque muitas das vezes não se tem uma boa moradia para esses profissionais, muitas das vezes não se tem os materiais necessários para que ele consiga desenvolver, né, o seu trabalho. Muitas das vezes eles têm que levar tudo, né, para lá, alimentação, comida, higiene, tudo, porque muitas das vezes eles ficam isolados muito tempo, onde eles vão trabalhar, às vezes só tem acesso de avião, então quando ele vai, ele tem que levar tudo que ele vai precisar, porque se faltar alguma coisa ele não tem como ir até a cidade para comprar. Esses profissionais, eles são profissionais que merecem o respeito de todo mundo, porque eles se colocam, e ainda mais, eles ficam muito tempo longe da sua família, né? Esse processo todo, esse distanciamento da família, também já é muito, né, muito prejudicial para esse profissional. O fato dele não estar constantemente com a família já prejudica, né, o emocional dele, muitas das vezes. E isso também já é, olha só, né,
ato, né, de bravura para uma pessoa ficar tanto tempo longe da sua família, não é fácil, né? Mas o profissional, ele vai se colocar à disposição para estar lá cuidando diretamente, né, da família, né, da família dos indígenas, né, dos amores de outras pessoas, né? O espaço físico de trabalho geralmente não é um espaço muito adequado, né? Não tem um ambiente, né, muito adaptado para estar cuidando, né, desses indígenas. Geralmente eles também gostam de ser tratados lá dentro do ambiente onde eles vivem, né? Isso é importante para que a gente consiga manter a cultura desses indígenas, para não tirar ele, né, do local onde eles ficam, né? Até mesmo muitas das vezes a gente não colocar eles em exposição, né, de risco, né, tirando ele do ambiente dele. E os profissionais, eles sofrem um impacto direto em relação ao espaço físico para o trabalho. De forma geral, a infraestrutura para o trabalho é insuficiente, né? Marcada pela falta de equipamentos e de materiais necessários, né? Quais são os nossos materiais necessários? O básico para que eu possa realizar os procedimentos diários, né? Insumos, os meus insumos, medicamentos, alimento, né? Produto de higiene, para que eu possa higienizar meu ambiente de trabalho, eu possa realizar os procedimentos da maneira correta nesses indígenas, que eu consiga prestar a minha assistência, né, da forma correta, e também que eu consiga ter a minha vida preservada, né? Eu tenho que estar seguro dentro das conformidades que diz a biossegurança. Então, muitas das vezes, não se tem os materiais necessários para que eu possa ficar seguro, para que os indígenas possam ficar seguros, por conta, muitas das vezes, isso aí tem a ver com a política, né? Já está muito lá ligado com os planos que se fazem em relação, né, o direcionamento desse dinheiro, aí já está mais ligado lá para a área política, né? Mas as aldeias nem sempre é possível, né? Nas aldeias, né, ou nas comunidades indígenas, nem sempre é possível garantir um espaço físico específico e adequado para as realizações dos procedimentos, né? Como eu falei anteriormente, muitos desses indígenas, eles preferem ficar lá dentro das aldeias. Então, a maioria desses indígenas lá nas aldeias, aqueles que vivem nas aldeias mesmo, eles vivem em malocão, né, que a gente fala. Eles vivem em grupo, né, todos dormem na mesma maloca. Então, muita gente circulando. Se esse indígena precisar, né, se isolar um pouco, ter um tratamento diferenciado, geralmente não vai se conseguir fazer isso, a não ser que ele se disponha a querer sair dali, e aí se leva lá para a unidade básica, se coloca ele no lugar mais adequado, né, que tenha pelo menos um suporte para um soro, alguma coisa se ele precisar. Mas muitas das vezes tem que se realizar o procedimento lá no habitat deles mesmo, lá onde eles conseguem, né, ficar, porque é melhor até para não tirar ele do ambiente em que ele fica e aonde ele se sente seguro. Outro fator a ser considerado é a fragilidade, né, dos limites legais da atuação profissional no trabalho dentro das áreas indígenas, né, como apontado no 3º Congresso Nacional de Saúde Indígena. As condições de trabalho na atenção à saúde nas aldeias levam com certa frequência à ruptura dos limites de atuação legalmente. Muitas das vezes, né, a gente nos colocamos em condições, né, de perigo, ou muitas das vezes eu não consigo desenvolver o meu trabalho da melhor forma possível, né? Eu saio da minha condição legal, né, para que eu possa realizar um procedimento, e isso muitas das vezes prejudica o trabalho desses profissionais, né? Estabelecidos para cada categoria, né, tornando os profissionais vulneráveis, né, à seção, né, dos conselhos que regulamentam as profissões. A formação profissional
para atuação voltada à saúde do indígena, né? A saúde indígena constitui ainda um desafio e a prática profissional tem sido reveladora, olhem só, das colunas no processo formativo. Muitos profissionais de saúde são enviados para as terras indígenas sem orientações, né? Sem saber o que vão encontrar sobre o cotidiano em uma aldeia e sobre a prática ao atendimento em saúde. Infelizmente, por conta, né, de que existem profissionais que não querem mais trabalhar lá na área indígena, né? Não se tem as pessoas, não se tem tempo para o quê? Formar esses profissionais que vão trabalhar, reformular, treinar, vamos lá. Muitas das vezes não se tem tempo de treinar os profissionais que vão trabalhar diretamente lá, né? Qualificar esses profissionais que vão trabalhar diretamente com os indígenas, colocando a situação atual de como vivem esses índios, como são realizados os procedimentos, né? Como eles vão ter que atuar dentro do atendimento em saúde, né? Lá dentro da saúde indígena. Então, muitas das vezes eles chegam sem saber o que fazer. E aí, quando se chega dentro, né, desse atendimento indígena, muitas das vezes eles são o quê? Impactados com aquela situação, né? Eles não sabem o que vão encontrar. E aí, muitas das vezes, esses profissionais, eles desistem de trabalhar lá. Por quê? Porque se eu sei o que eu vou encontrar, eu já vou preparado. Eu consigo preparar o meu corpo, o meu psicológico, né? E as minhas práticas também. Elas precisam ser melhoradas, né? Conforme a necessidade de onde eu for atuar. Se você vai trabalhar com crianças, você tem que se capacitar ao atendimento das crianças. Se você vai trabalhar com idoso, você tem que saber toda a complexidade que é se trabalhar com o idoso, tem que saber a mudança da fisiologia, tem que saber como trabalhar com esse idoso, quais são as coisas que pode surgir, o que não pode, o que pode fazer, o que não pode, né? Assim também é se você for trabalhar com um indígena. Você tem que saber quais são as fragilidades que ele tem, qual é a forma que você pode realizar o procedimento. Você tem que saber como é a cultura, né, que eles vivem naquele momento. Então, tudo isso tem que ser informado antes de mandar esse profissional lá para a área indígena, para atuar, né, junto com os indígenas. São muito frequentes, né, os relatos de vivências relacionadas aos estranhamentos e conflitos ocorridos neste espaço de trabalho tão específico. Então, vamos lá. O que nós temos que entender é o seguinte: dentro da área indígena, nós temos o principal é entender o seguinte: eu estou num espaço que não é meu. Eu estou fora do meu ambiente. Então, lá são as regras deles, não a minha. Ok? Mas, professora, como assim? Então, quer dizer que eles vão fazer tudo aquilo que eles quiserem? Prestem atenção. Inicialmente, nós temos que entender que nós somos intrusos. Eles têm a vivência deles, eles têm o pajé deles, eles fazem a pagelância deles. Então, lá nós estamos o quê? Só para quando eles precisarem, ok? Mas isso é uma condição de que eles têm que se colocar. Agora, o que é importante, né? Se entender que o agente comunitário indígena, ele é essencial nesse processo de adaptação, né? Ele que vai fazer a ponte, né, em relação ao dialeto, que muitas das vezes nós não vamos saber, né? Levar informação, olha, aqui é assim, eles não gostam disso, eles gostam daquilo. Olha, quando for para vacinar, nós temos que falar primeiro com fulano, né? Porque é mais fácil, né? Nós vamos ter uma abertura maior. Olha, enfermeira ou técnico que vai estar, a equipe da enfermagem, olha, para a gente conseguir vacinar 95% dessa comunidade indígena, que nós temos que fazer isso, nós temos que agir dessa forma. Por quê? Porque eles se sentem mais confortáveis. Então, isso tudo é importante,
né? Você não, simplesmente não pode chegar metendo o pé na porta e achando que vocês vão fazer aquilo que vocês querem. Não é, porque lá é o ambiente deles, né? E muitas das vezes, claro que toda regra tem sua exceção, muitas das vezes existem profissionais que não conseguem entender esse parâmetro aqui de equilíbrio, sabe? E aí acaba que se acontecem esses conflitos. Então, é importante que se tenha a noção de que quando eles se colocarem a querer, né, um atendimento, é claro que se o profissional já trabalha lá há mais tempo, já sabe da vivência, é diferente. Uma pessoa que nunca foi para indígena, chega lá achando que vai fazer tudo aquilo que ela aprendeu, né, que fazia aqui na cidade, não vai, porque lá é diferente. Lá vai ser de outra forma, lá você vai ter que atuar de outro jeito, você vai ter que ter outras estratégias, você vai ter que fazer de uma forma diferente. Então, tudo é diferenciado. E se você não consegue desenvolver o seu trabalho, e se eles sentem que você não está também sendo solícito, né, querendo ajudar, eles não aceitam, né? E eles não estão errados, certo? Eles sabem os direitos que eles têm, então eles vão cobrar, eles não estão errados. Errados somos nós, que não cobramos nossos direitos, mas eles sabem que isso é para... Eles têm direito de receber, e se você não presta um serviço de assistência, ou se muitas das vezes eles não gostam de você, mesmo muitas vezes pode acontecer isso, eles vão reclamar, eles vão pedir para você sair, eles não vão querer que você fique. Então, isso tudo tem, o relacionamento com a comunidade indígena tem que ser uma coisa construída com o tempo. Então, o apoio, né, dos profissionais que já estão lá, né, antes de você, é importante que você, né, peça opinião, pergunte como ele faz. Não é feio perguntar, ok? Eu sempre digo isso para meus alunos. Nós temos que ter dúvidas e errar agora, enquanto nós estamos aprendendo, né? Enquanto vocês estão aprendendo. Se eu não tiro as minhas dúvidas quando eu estiver lá à frente de um problema, de um procedimento, como é que eu vou fazer? Claro que, então quer dizer, professora, eu vou tirar minhas dúvidas agora, eu nunca mais vou ter. Não, eu estou falando que é a hora de poder errar, a hora de pensar, professora, olha, então eu acho que é assim. Não, não é assim, é dessa forma, assim, assim, assim. Então, a hora do questionamento, a hora de vocês entenderem essa diferença é agora, ok? Todo o processo de aprendizado, ele tem que ser construído pouco a pouco, né? Não é diferente com a saúde indígena. Para a saúde indígena, né? Para a saúde indígena, o enfermeiro, a atuação do enfermeiro em saúde indígena é essencial, né, para a compreensão do processo saúde e doença, de forma ampliada, incluindo o aspecto étnico e cultural. E que o profissional, né, o que ele tem que buscar? Que ele busque se atualizar, ok? Nós temos que nos atualizar constantemente, atualizar e adquirir novos conhecimentos. O profissional precisa estar preparado para atuar na atenção básica à saúde indígena. Professora, como é que eu vou poder fazer isso? Como é que eu posso me atualizar constantemente? Prestem atenção. Toda vez que eu me coloco como um aprendiz, eu tenho que entender que eu tenho que buscar o conhecimento. Como é que eu posso buscar o conhecimento, né? Inovar o meu conhecimento. Eu tenho que ir atrás desse conhecimento. Ninguém vai chegar na porta e dizer assim, olha, eu vim aqui, tem um curso bem ali para te fazer, bora lá, vem te buscar, vem te deixar. Não, você tem que buscar o conhecimento, você tem que ir atrás. Se você não pode pagar um curso, tem N cursos na internet que você pode fazer, né? Você pode fazer, né? Digamos, acompanhar o curso, buscar novas literaturas, tentar entender a cultura diferente desses indígenas, né? Buscar compreender a forma com que eles agem, a maneira com que eles se alimentam e sempre buscando o conhecimento diário.
já quem está atuando, né, já quem já é formado, quem já é enfermeiro, quem já é técnico, nós temos que buscar os cursos que são complementares para essa área, né? Existem cursos para que você se atualize em relação à saúde do indígena, à saúde indígena, né? Então é importantíssimo que a gente faça, né, a reciclagem do conhecimento o tempo todo. E aí eu vou ter que identificar os fatores de risco e atuar preventivamente, planejar e implementar em conjunto com a equipe e ainda as ações e os programas, né, realizar o acompanhamento, a supervisão e a avaliação dos agentes indígenas de saúde e do auxiliar de enfermagem, né? Isso tudo vamos fazer em conjunto, né? É a atribuição do enfermeiro, mas o enfermeiro, voltando a dizer, ele não trabalha só, né? Então, é um trabalho que vai ser feito em equipe, né? Eu vou precisar, sim, estar lá fazendo a supervisão, a avaliação do agente indígena de saúde, do auxiliar de enfermagem, mas ele vai estar sempre com o enfermeiro, trabalhando juntos, né? Para realizar a saúde do indígena de uma forma, o quê? Clara, né? Com as ações objetivas, para que eu possa trazer uma qualidade de vida para esse indígena e que eu possa estar trabalhando dentro do que o SUS fala, né? Que é o quê? Universalidade, atendimento para todos, independente da cor, da raça, do credo, né? Então, eu tenho que conseguir realizar todos os meus programas, todos os projetos que se tem, né? Relacionado à saúde, saúde do homem, saúde da mulher, saúde da criança, né? Saúde do idoso. Então, tudo aquilo ali que eu puder realizar dentro da saúde indígena, eu vou fazer. É claro que a saúde indígena é diferenciada, então eu tenho que traçar estratégias para que eu possa realizar essas minhas ações e os meus programas. Segundo, né, Silva, considerando a dificuldade de compreensão das lideranças indígenas sobre a competência de cada profissional de saúde que desempenha as atividades no polo base e o polo base é a que nós vimos na nossa aula anterior, ok? É necessário que a primeira aproximação dos profissionais, né, aos profissionais dos profissionais de saúde, né, definam seus objetivos de ação e o comunique à clientela. Então, eu simplesmente não posso chegar lá na comunidade indígena e já começar olha, hoje eu vou fazer isso, isso e aquilo. Não. Eu tenho que primeiro ser apresentado, né, para aquele que já está lá há muito tempo, antes de mim, o agente de saúde, que já é da comunidade, ele já conhece todo mundo, então eu tenho que chegar, eu tenho que ter empatia juntamente, ok? Eu tenho que entender como é que eles vivem, eu tenho que aceitar a cultura deles e eu tenho que começar a, introduzir as minhas ações, os meus planejamentos, as minhas estratégias, né? Devagar para que eles consigam o quê? Entender. Se eles conseguirem entender, eu vou conseguir ter a confiança desses indígenas, assim eu vou conseguir realizar, né, todo o meu trabalho de uma forma clara, né, certinha e sempre comunicando os indígenas, tudo aquilo que for feito, né? Comunica a liderança, comunica quem está à frente da comunidade, para que seja feita de uma forma rápida, tá? Muitas das vezes esses indígenas eles não querem ficar muito tempo no ambiente, eles não querem sair lá da maloca deles para ir lá no polo, então você vai ter que sair lá do seu postinho, vai ter que sair do seu conforto, né, entre aspas, para você, muitas das vezes, caminhar horas e horas, né? Junto com o seu agente comunitário, junto com o seu agente indígena, junto com o seu técnico, para poder realizar os procedimentos. Mas eu preciso antes comunicar. Eu não posso simplesmente chegar lá e começar a fazer aquilo que eu quero, porque eu não estou no meu ambiente. Eu estou no lugar que é diferente
da onde eu trabalhava anteriormente. São outras pessoas, outra cultura, outros modos. Então, eles sim gostam de ser comunicados em tudo que forem fazer. Os profissionais também precisam aprender a dialogar, né? E atuar com os outros atores e práticas, reconhecendo a sua legitimidade, né? Prestem atenção. Lá dentro das comunidades, eles têm, né, os curandeiros, eles têm os pajés, né, que eles consideram como, vamos lá, como se fosse um médico para eles, né, na nossa cultura. É o médico deles. Então, eu tenho que ter essa comunicação. Eu não posso simplesmente achar e desmerecer tudo aquilo que o pajé acha que é certo. Tudo aquilo que o curandeiro da tribo acha que é certo fazer. Não, eu tenho que realizar o meu procedimento, fazer aquilo que eu acho, mas não desmerecendo aquilo que foi feito. É claro que se, né, interferir ao ponto de eu não conseguir realizar os meus trabalhos, aí é outra situação, mas a gente trabalha para que não aconteça esse tipo de coisa, né? Então, eu preciso saber, né? Eu preciso saber dialogar com todas as pessoas que vão participar dessas práticas, né? E entender que cada um tem o seu valor, cada um tem sua função, cada um consegue desenvolver o seu papel sem nenhum interferir no trabalho do outro, e aí respeitando cada processo, né, de trabalho em relação à saúde do indígena, eu vou conseguir realizar, né, as minhas ações, os meus planejamentos da melhor forma possível. É preciso também haver, né, um profissional, né, com funções de fazer esse processo, essa comunicação, né, que são os agentes comunitários de saúde e que ele more no seu local de atuação. Ele tem que conhecer o ambiente, né, para ele poder interferir nesse processo, né, de conversação, né, mas que tenha algumas especificidades, né, algumas diferenças, algumas coisas diferentes. Ele deve também traduzir, né, o idioma, né, que os índios falam, para que as equipes e as comunidades se entendam, e assim ele vai ser uma ponte entre os indígenas e os profissionais de saúde, né? É importante ter esse agente indígena justamente para isso. Por quê? Porque ele vai conhecer a comunidade, ele vai saber como chegar, né, em outras aldeias, ele vai saber como falar com os responsáveis, né, lá dentro da aldeia, ele vai saber, né, como fazer a ponte em relação ao procedimento. Então, se você ainda não domina, né, o idioma que os índios falam, ele vai ser primordial para que você consiga realizar, né, os seus procedimentos, as suas ações, o seu planejamento, né? Diferentes, né, da concepção de saúde e do mundo é ter responsabilidade, né, como um único profissional de saúde do local, quando o resto da equipe não pode estar perto. Então, o que nós temos que entender é quando as equipes e as comunidades se entendam, né, eles passam a ser uma ponte entre as suas, né, atuação entre os dois, né, entre esses dois mundos que são diferentes, eles passam a ter uma comunicação mais clara e objetiva, né, em relação a todo o processo. Porque imaginem só, se eu não conseguir passar o que eu for realizar para o indígena, ele não vai deixar que eu faça, porque ele tem que saber o que estão fazendo com ele, né? É natural que eles tenham dúvidas, né? E ter, né, a responsabilidade para passar isso, né? Esse, né, é o agente indígena de saúde e o seu trabalho é essencial para o subsistema de atenção à saúde indígena, né? O agente indígena de saúde, que é o AIS, é essencial para o processo, tá, de enfermagem.
o nosso processo de enfermagem, ele é muito importante para que a gente consiga realizar todo esse processo de enfermagem. Tá? Dentro das equipes, o agente indígena de saúde é o principal representante desse grupo, né? Definido com frequência como o intelector, né? Ele que vai fazer, né? Deixa eu falar uma palavra que vocês consigam compreender. Ele que vai passar todas as informações, ok? Tudo aquilo que eu como enfermeira, os técnicos vão realizar junto ao indígena, ele vai passar as informações, ok? Para eles, porque a gente ainda não vai conseguir inicialmente falar, né, o idioma deles. Então, ele vai passar, ó, vai ser a nossa ponte de transmissão constantemente. Da saúde indígena, né, da qual é integrante e a comunidade, a posição do agente em saúde indígena ocupa uma posição muito singular neste processo de trabalho. É único, né? Somente ele vai conseguir realizar essas funções. Por quê? Porque ele conhece geograficamente o ambiente, ele conhece, né, os indígenas, os responsáveis da comunidade. Então, somente ele vai conseguir fazer isso, né? Não vai ter outro profissional que vai conseguir fazer aquilo que ele faz. A formação, né, dos profissionais indígenas, das próprias comunidades, com destaques à categoria dos agentes indígenas de saúde é o principal, né, alicerce do novo modelo assistencial proposto. E o elo fundamental entre o conhecimento, que é o conhecimento tradicional, e o sistema oficial de saúde, né, com vista à comunicação intercultural. Então, ele, né, está lá justamente para auxiliar todo esse processo de transição, né, que é o conhecimento, né, de todo o procedimento, é o conhecimento que se vai se ter inicialmente, né, da cultura, das formas com que se trata as doenças, né, entender como eles tratam, né, quando um indígena estiver doente, como é que eles vão fazer inicialmente? Eles vão levar logo lá para o médico ou não? Eles vão primeiro fazer a pagelância deles lá para depois eles buscarem o atendimento, né, do doutor. Então, isso é importante a gente conhecer para que a gente consiga desenvolver o nosso trabalho. Os agentes indígenas são essenciais, né, no novo modelo de atenção à saúde, né? É essencial. Então, em todo lugar que se trabalha com saúde indígena, tem que ter um agente indígena, ok? Um AIS, um agente comunitário indígena. Precisa ter, tá? É essencial, né? Cada distrito deve estar organizado em uma rede de serviço, né, de saúde dentro de seu território, né, integrada, e tem que ter o quê? A hierarquia, né, com a complexidade crescente e articulada com a rede do SUS. Lembrando que quem vai nos direcionar sempre será o quê? A rede do SUS, né? Nós temos que estar o quê? Trabalhando de acordo com o que determinam para que se faça dentro dos programas, né? Atuando da forma que é solicitada. A Constituição, né, dessa rede de serviço tem como base de organização os serviços de saúde, né, existentes na aldeia e deve ser adequada e ampliada de acordo com as necessidades locais. Então, dependendo de cada aldeia, de cada comunidade, você vai adequando, né, as ações, né, os planejamentos de acordo com as necessidades que forem surgindo no decorrer do trabalho. Cada comunidade deve contar com a atuação, né, de um agente indígena com atividades vinculadas ao posto de saúde, né, a unidade básica, ao postinho. Além de agentes indígenas de
de microscopia ainda, né? Vai ter que ter o agente indígena de microscopia, que é aquele que consegue ler as lâminas, né? Lâmina de malária, lâminas, né? Já é outro sistema. Agentes indígenas de endemias, agentes indígenas de saneamento, né? Precisa ter, né, esses agentes indígenas para direcionar aonde se vai trabalhar, né? Ter uma pessoa que entenda daquele local, né? Entenda a cultura, que já esteja habituado com tudo que está acontecendo, né? Agentes indígenas de saúde bucal também e técnicos de enfermagem, de laboratório e de higiene dental, né? Indígena também, levando em conta a realidade local. Entendam. A alimentação desses indígenas são totalmente diferentes da nossa, né? A higiene é diferente da nossa. Então, vai ser muito comum, né, que os indígenas não tenham, né, uma higiene bucal satisfatória, né? Que a higiene corporal deles também não seja satisfatória, de acordo com a comunidade que se for trabalhar. Então, tudo tem que se trabalhar de acordo com a vivência, né? Então, eu não vou poder cobrar alguma coisa ou pedir que se faça alguma coisa se eles não tiverem como fazer. Nós vamos nos adaptar à condição do momento, à condição local. Aí, lá no tópico 3, vai falar o seguinte, a aceitação, né, de intervenção médicas, né, versus as culturas, né? Como que vamos fazer? Como é para que eles consigam aceitar, né? Essa diferença, né? Existem muitas diferenças nos nossos processos. Todas as sociedades humanas, né, dispõem de seus próprios sistemas de intervenção, prevenção e de tratamento de doença, né? Aqui no Brasil nós tratamos de uma forma, lá no Japão se trata de outra forma, tem uns procedimentos, tem umas coisas que nós não temos, né? Nos Estados Unidos, em todo lugar existe uma coisa diferente, não é todo mundo igual. Seria bom, né, se escolhêssemos lá um local que é padrão de procedimento e todo mundo fizesse daquela mesma forma e todo mundo realizasse daquele mesmo jeito, porque lá era padrão, era número 1 e tudo ia correr da mesma forma. Só que não tem como ser feito isso porque existe diversidade. São pessoas diferentes, com culturas diferentes e aí não consegue se trabalhar com a mesma realidade, né? Esses sistemas, que são os sistemas tradicionais de saúde, são ainda hoje o principal. Apesar ainda, né, da presença de estruturas de saúde ocidentais. Então, ainda, né, com a nossa presença, né, com tudo, com a presença, ainda existe a diferença. Sendo parte integrante da cultura, esses sistemas, eles condicionam a relação dos indivíduos com a saúde e a doença, né, e influenciam na relação com os serviços, né? Os profissionais de saúde procuram ou não dos serviços de saúde a aceitabilidade das ações e projetos de saúde, compreensão das mensagens de educação para a saúde e na interpretação dos casos de doença, né? Então, é importante que a gente consiga compreender que nem sempre, né, nós vamos ter um retorno das nossas ações de saúde, das nossas ações em relação a cuidado, higiene, né, porque eles vivem outra realidade, né, mas nós não temos que deixar de fazer essas ações por conta disso. Nós temos que usar outros mecanismos para que a gente consiga alcançar esse público-alvo, que é o quê? A saúde indígena. Os sistemas tradicionais, né, indígenas de saúde são baseadas em abordagem holística de saúde, cujo princípio é a harmonia, né, de indivíduos, famílias e comunidade com o universo em que rodeiam, né? As práticas de cura correspondem a uma lógica interna de cada comunidade indígena. Cada um tem a sua cultura, a sua crença, né, a sua forma de cuidar.
e são o produto da sua relação particular com o mundo espiritual e os seres do ambiente em que vivem, né? Cada povo indígena, eles cultuam, né, a Mãe Terra, o Sol, a Lua, né? Então, eles têm as crenças deles. Então, nós precisamos entender e compreender que são diferentes, né? E aí, nós temos que trabalhar com essa diversidade constantemente. Geralmente, o índio doente passa primeiro lá com o pajé, né? Que indica e realiza a conduta que julga apropriada, como tratamento com ervas, banhos ou fumaça. Então, não adianta você querer fazer qualquer coisa inicialmente. Não precisa. Você nunca vai poder dizer, não, você não tem que ir lá com o pajé, você tem que ir primeiro para cá, porque senão pode acontecer isso. Não. Entendam, é cultura. Então, inicialmente, ele vai passar lá com o pajé dele. O pajé dele que vai dizer o que ele tem que fazer. Se isso vai agravar o caso dele, infelizmente, muitas das vezes, nós não vamos poder interferir, porque é cultura e nós temos que simplesmente respeitar a cultura. Ele também, né, orienta a ser, né, a doença de branco, né, ou doença de índio, voltado mais para o lado espiritual, né, do pensamento mágico religioso. Então, quando for a doença do branco, ele vai mandar que procure o posto, né? Vai lá com o enfermeiro, vai lá procurar. Então, eles vão indicar que eles sejam atendidos pelos profissionais de saúde. Mas sempre a iniciativa será deles, ok? Eles vão decidir o que eles vão buscar, certo? Quando for a doença do índio, né, que é muito voltado lá para o lado espiritual, eles vão tratar de acordo com o que nós falamos anteriormente, né? Aí é o que? Totalmente cultura e nós temos que respeitar, né? Quando a doença, né, é de branco, o paciente faz o tratamento com a equipe da unidade básica de saúde, mas mantém o tratamento, né, comumente, né, também junto, tá? Igualzinho, né? Faz o tratamento do branco e o tratamento com o pajé, igualmente da mesma forma, ok? E nem pensem em falar para eles pararem de fazer. Ah, não precisa, não, você já está tomando esse remédio, daqui a pouco tá bom. Não, ok? Respeitem a cultura deles, eles vão continuar fazendo e pronto, é a cultura, assim como a gente quer respeito, eles precisam do respeito também. Sendo parte integrante, né, da cultura, esses sistemas condicionam a relação dos indivíduos com a saúde e a doença, né? E influenciam na relação com os serviços, né? Os profissionais de saúde a procurar ou não dos serviços de saúde, a aceitabilidade das ações e projetos de saúde, né? Compreensão das mensagens de educação, né? Parte para a saúde, né? Parte relacionada com a educação em saúde e na interpretação dos casos e doenças, né? O trabalho do médico ocidental deve ir no sentido de complementar, prestem atenção, nós vamos complementar e não suplementar a médica tradicional indígena. Então, nós só vamos, estar lá junto, auxiliando, tá? Só vou complementar o que o pajé já fez, né? Então, nós vamos só ajudar a melhorar a qualidade, sempre respeitando, né, a cultura, os costumes de cada comunidade indígena, né? O entendimento de um sistema de autonomia mais coletiva que individual ajuda o médico ocidental a entender esse sistema, né? É importantíssimo que a gente consiga entender o sistema, né? Todo o sistema que eles vivem para a gente poder realizar o nosso trabalho, né? O trabalho com o conhecimento, tradicional, né, que é feito com as plantas medicinais, também pode contribuir para a eficácia das ações, né? Estreita em relação com os indígenas, que devem ser valorizadas na prática de atenção à saúde, né? Fortalecer a cultura dessas populações e resgatar, né, o saber acumulado, né? Lembra que
Lá antigamente, né, quando não se tinha os medicamentos que nós temos atuais, antes se tratava muito com a medicina, né, caseira, né, aqueles medicamentos, né, caseiro. Tinha, assim, remédios caseiros, se tratava com banhos, né, com folhas. Então, isso antes foi passado por quem? Pelos indígenas, né? Aí as coisas foram mudando, veio, né, a globalização, as coisas novas, remédios, isso tudo, né? Assim como os remédios eles trazem benefícios para o nosso corpo, eles também trazem malefícios, né? Então isso, né, dentro da cultura dele, eles entendem que esses remédios, eles trazem muito mais malefícios do que benefícios, então eles gostam de usar a cultura deles. E digo para vocês, muitas das vezes é muito eficaz, né? Eles conseguem resolver muitas coisas, muitos problemas relacionados à saúde do indígena com a medicina tradicional deles, né? Com os medicamentos tradicionais e caseiros, né? Bem caseirinho lá, eles conseguem tratar, né? Na maioria das vezes, os indígenas, né? Quando a doença é o quê? Do índio, ok? Então, gente, olha só. Eu espero que vocês tenham entendido, né, essa parte em relação ao trabalho dos agentes indígenas, que é primordial para que a gente consiga, né, desenvolver o nosso processo de enfermagem, que é o nosso trabalho de enfermagem, junto com toda a equipe multidisciplinar que trabalha na saúde indígena, ok? Muito obrigado pela atenção de vocês e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Beijo, tchau!